Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, a volta de Jesus de Nazaré. E tem causado uma polêmica muito grande porque há uma grande utopia, há uma grande esperança nos crentes que esperam pela volta de Jesus, né? E ele já voltou. Ele já voltou, mas as pessoas ainda não se deram conta disso, por serem mal informadas, pela palavra ser mal interpretada e não conseguem enxergar isso, né? Então o sistema religioso é muito forte, onde ministra que Jesus vai voltar, mas quem prometeu voltar foi o Filho do Homem, foi Jesus de Nazaré. Ele prometeu voltar. E ele viria para julgar o seu povo, julgar Israel pelo seu descaso, pelo que eles fizeram, né, pela rejeição toda e muitas outras coisas. E assim como a maioria das pessoas ainda acreditam numa volta de Jesus em carne, eu também acreditava em tudo isso. Eu imaginava aquele Deusão, aquele Jesus de olhos verdes, de cabelos cacheados, grandão, com vestes brancas, vindo nas nuvens e os anjos tocando as trombetas nos quatro cantos do mundo e ele voltando e os crentes subindo. Que utopia, hein? Que quanta imaginação! Vi sobre as nuvens era juízo que ele queria dizer, né? E os judeus entendiam muito bem essa palavra, até nos livros antigos, tem essa mesma palavra. Ele, quando fala que viria sobre as nuvens, era um tipo de julgamento, e os judeus entendiam muito bem essa frase, essa palavra, quando ele dizia, quando ele falou sobre ele vir nas nuvens, o sumo sacerdote entendeu na hora que ele estava dizendo, ele falar isso, vir sobre as nuvens, ele está sendo Deus, porque só Deus falaria um negócio desse, só Deus poderia falar isso e vir castigar, né? E vir julgar uma nação, porque aquela frase significava isso, que o Senhor ia vir com juízo naquela nação. E quando o sumo sacerdote ouviu Jesus falar isso, ele disse, não, blasfemou, rasgou as vestes e disse, blasfemou, porque só Deus pode falar isso, e ele nem sabia que quem estava falando aquilo era o próprio Deus em carne, entende? Era Deus revestido de carne, por isso que eles não conseguiam ver Jesus como Deus. E até hoje os judeus estão esperando e vão ficar esperando, e eles não conseguiam ver Deus em Jesus. E Jesus era o próprio Deus na terra, né? E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus era o próprio Deus revestido de carne, que ele disse que aquela carne dele era o véu, e aquele véu foi rasgado lá na cruz. Então são muitas imaginações, muita utopia, né? E tantas coisas. Outros dizem, não, Jesus não veio ainda, porque todo o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Está escrito lá em Mateus 24:14, que enquanto o evangelho não ser pregado a toda criatura, ele não vem. Está escrito nos evangelhos. Por quê? Porque o sistema religioso ensinou para nós o quê? As escolas bíblicas dominical ensinam o quê? Que Mateus, Marcos, Lucas e João é os evangelhos, é Novo Testamento, e ainda não são livros históricos contando a história de Jesus de Nazaré. O evangelho da graça está contido nos livros de Paulo, né? Está contido ali dentro, o evangelho da graça está contido dentro dos livros de Romanos a Hebreus. O evangelho da graça está contido
nas cartas de Paulo. Então, e qual era esse evangelho que seria pregado a toda criatura? E eu quero te dizer que naquela época, o evangelho que Jesus estava dizendo que seria pregado a toda criatura, então viria o fim, foi pregado. Naquela época foi pregado. E qual era o evangelho daquela época? Era o evangelho da circuncisão. Entende? Que era ministrado por era ministrado por Pedro, João e Tiago. Eles espalharam aquele que era necessário, que o Senhor tinha que todos naquela época saber que o fim viria. O fim de quê? O fim daquela geração. Não era o fim do mundo, o fim do cosmos. Não, era o fim daquela geração, que ele disse, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, quem era encarregado de anunciar aquela palavra para aquele povo naquela época? Pedro, Tiago e João, que eram ministros da circuncisão. O evangelho da graça veio lá na frente com o apóstolo Paulo, que ele era ministro da incircuncisão, entende? Era ministro do evangelho da graça. Ele sim, Paulo, ele pregou aos gentios. Ele foi enviado aos gentios. Nós podemos ver isso em vários versículos na Bíblia. Ele mesmo diz que ele foi enviado aos gentios. Ele anunciou o evangelho da graça aos gentios, e os gentios não tinham nada a ver com a punição de Israel. Entende, meus queridos? Então há uma grande confusão. Aí outros dizem, não, Jesus não veio ainda, porque ainda precisa as pessoas se arrependerem. E quem se arrepender? Todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Não existe isso. Não existe isso, minha gente linda. Não, Jesus não veio ainda porque o falso profeta, o anticristo, vai surgir ainda. O anticristo já apareceu desde lá do livro de João. Entende? O espírito do anticristo que já estava no mundo. João falando, né? E Deus está esperando a marca da besta. Você nem sabe. O livro de Apocalipse não é para a igreja. O livro de Apocalipse era uma revelação do que ia acontecer no ano 70. E dos acontecimentos. Entende? Aquilo estava girando em torno daquela geração. Aquele acontecimento ia acontecer, aquele fenômeno, aquilo que Jesus estava pregando para eles, que não passaria aquela geração sem que tudo aconteça. Era dentro daquela geração, dentro daquele contexto. Entende, meus amados? Nós não podemos sair daquele contexto, pular para fora e trazer isso agora para 2020. Então, todo o contexto da volta de Jesus de Nazaré estava ali dentro, vai ser dentro dessa geração, estava ali dentro daquela geração. Vocês entendem? Vamos ver Mateus 23, 36, o que é que diz? Mateus 23, 36 diz assim, ó, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Era sobre aquela presente geração, não é sobre essa geração. Já se passaram quantas gerações já se passaram? Você sabe quanto dura uma geração? Dá uma estudadinha lá. Quanto dura uma geração? Então, todo aquele contexto de Mateus estava dentro daquela geração. Da geração que Jesus falou que não passaria aquela geração sem que aquelas coisas acontecessem. Vamos ver então Mateus 26, 64. Vamos ver? Diz assim, ó, respondeu Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos digo.
Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Ele se surpreendeu, porque só Deus poderia dizer aquilo, mas ele não conseguia enxergar Deus em Jesus, nem os judeus, porque eles esperavam um Deus vindo glorioso, majestoso. Não, veio Jesus, nasceu numa estrebaria, entende? Num curral, e agora era o rei dos reis que estava ali. Ah, eles não acreditavam jamais, o orgulho deles era demais, né? Então, o evangelho pregado dentro do contexto de Mateus não era o evangelho da graça, era o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, que eram ministros da circuncisão. Então, o evangelho da graça ele só foi lá na frente através do apóstolo Paulo. Vocês entendem isso, meus amadinhos? Vamos ler Colossenses. Vamos lá? Vamos abrir o livro de... Vamos lá, Filipenses, Colossenses. Colossenses 1:23 diz assim, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho da graça. Foi lá na frente, meus queridos. Vocês entenderam? Então, o juízo era para os judeus e não para os gentios. Você é um escolhido, um eleito, um salvo eternamente. Salvação não se perde. Como assim salvação não se perde? Não, salvação não se perde. Porque Deus, se Ele te salvou, jamais essa salvação vai se perder por alguma coisa que você fez. Você não perde salvação. Você pode ter consequências de algumas atitudes que você fizer, mas salvação não se perde. Jamais. Salvação não se perde, meus queridos. Então, o que nós podemos dizer? Que dentro do contexto de Mateus, o que viria dentro daquele contexto era a volta do Filho do Homem como juiz sobre o povo de Israel. Então não cabe aqui nós ficarmos... Teve até um querido aí que no YouTube anunciou que a volta de Cristo, pelo coronavírus, pelos acontecimentos que está acontecendo no mundo inteiro, né? Estão tudo assustados, dizendo: oh, Jesus está voltando, Jesus está às portas. E tem um no YouTube disse, né, profecia, que dia 8 de abril de 2020 Jesus vai voltar, marcando datas e os chamados crentes, os evangélicos, todos amedrontados, porque não se sente preparado. Não, Jesus, espere mais um pouquinho, porque eu tenho que consertar isso, eu tenho que consertar aquilo, e eu não estou preparado. Então todos esses medos batem na porta da pessoa, do coração da pessoa, né? E ficam crentes amedrontados numa grande utopia, numa grande falsa esperança da volta de Jesus, e ele não vai voltar porque ele já voltou no ano 70 como juiz para aquela nação. Não é para você, gentio, você salvo, eleito, igreja de Cristo. Nós não estamos mais esperando o noivo. Quem está em graça não está esperando o noivo, porque você já é casado com Cristo. O Cristo ressuscitado. Os que estão em graça não estão esperando Jesus de Nazaré voltar, porque ele já tem o conhecimento, o entendimento. O meu povo perece, lá no Velho Testamento falando sobre isso. Por que perece? Por falta de conhecimento. Entende? Por falta de conhecimento, as pessoas, elas se batem,
elas se batem, elas se perdem na própria religião, estão perdidas dentro da religião. Então, todo o contexto de Mateus está falando daquela volta do Filho do Homem. Quando ele disse que viria sobre as nuvens, ele estava falando de um juízo que viria sobre aquela nação. Vocês entenderam? Mais na frente nós vamos explicando melhor. E dê o seu like, curta esse canal, mostre para outras pessoas, porque muitos precisam sair desse medo, muitos precisam sair dessa religião maldita que mais traz pânico, medo para as pessoas, e elas não conseguem enxergar a salvação que tão de perto. Vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, entende? E Deus não tira o seu dom, Deus não tira o dom que Ele deu a ninguém. Ele não tira de ninguém o dom que Ele deu. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus.